A única maneira que eu teria de conseguir fazer essas horas renderem mais seria me levantando às 5 da manhã. Sem telefonemas e outras interrupções, essas primeiras horas da manhã são muito produtivas. Rumores começaram a se espalhar entre a força de vendas independente sobre o horário em que eu acordava, e isso deu início ao clube das 5 da manhã da Mary Kay. Quando pergunto a uma plateia de novas diretoras de vendas independente quantas estão dispostas a participar desse clube, é incrível o número de gente que levanta a mão. Certo? Isso é ótimo, eu digo. Bom, mas qualquer dia desses eu posso ligar para vocês às 5h30 da manhã e pedir que leiam para mim as suas listas das 6 coisas mais importantes. Quantas ainda vão querer fazer parte do círculo da manhã? Para minha surpresa, elas ainda levantaram a mão e eu cumpri o prometido ligando para elas. Desde o começo, ensinamos a cada uma das consultoras de beleza independente a importância do acompanhamento. Elas aprendem a telefonar para seus clientes com regularidade, dizendo: como você vai? Os produtos estão dando certo? Talvez sejamos a única empresa de cosméticos do mundo cujas representantes façam o acompanhamento junto à cliente depois que ela fez uma compra. A consultora de beleza independente não faz isso para conseguir mais vendas, já que a cliente ainda não teve tempo de usar o produto que comprou. Ela faz esse acompanhamento porque, se houver um problema, ela prefere cortá-lo já na raiz. Vamos supor, por exemplo, que a pele do rosto de uma cliente estivesse seca demais. A consultora de beleza independente então substituiria por outra fórmula de cuidados com a pele e manteria contato para saber se a cliente ficou totalmente satisfeita. 2 meses depois desse contato, encorajamos a nova consultora de beleza independente a continuar o acompanhamento com essa cliente. Para facilitar, damos a ela um sistema de arquivamento que a lembra de quando a cliente está pronta para fazer um novo pedido. O sucesso da nossa empresa depende da satisfação das clientes. Não queremos que elas comprem um produto só uma vez. Ensinamos todas as consultoras de beleza independente a prestar um serviço de excelência, que é, sem dúvida, a melhor maneira de fazer as clientes retornarem. As consultoras de beleza independente que utilizam esse tipo essencial de acompanhamento com as suas clientes são as que acabam tornando-se as melhores diretoras de vendas independente. Depois de todos os meus anos de experiência com vendas, concluir que atender bem a cliente é o denominador comum de todos os grandes vendedores e gerentes de vendas. A tecnologia avançada ajuda a Mary Kay Inc. a continuar a prestar serviço de ponta para cada um dos membros da força de vendas independente por meio de acesso à internet. Uma consultora de beleza independente pode acessar os sistemas de dados gerenciados pela empresa, os quais oferecem perfis individuais de vendas, incluindo dados de vendas e informações sobre metas, bem como reconhecimento dos esforços despendidos. Outras funções ajudam a representante a organizar os horários de contato com as clientes e suas preferências de produto. Além disso, tudo, desde as notícias mais recentes da empresa até materiais educativos, está disponível online. No website da empresa, www.marykay.com, o público pode acessar não apenas os produtos e programas Mary Kay, como também informações sobre a filosofia da empresa. Darlene White, diretora de vendas independente e a primeira consultora de beleza independente da Mary Kay, certa vez conduziu um experimento interessante. Ela ligou para a Bolsa de Valores de Nova York para perguntar o preço de uma onça, aproximadamente 30 gramas de ouro. Depois, ela pesou uma onça de bilhetes cor-de-rosa, cópias carbono de recibos de vendas para as clientes, e começou a ligar para essa cliente para saber se queriam renovar os pedidos. No fim do dia, o lucro dessas vendas foi maior que o valor de uma onça de ouro. Ao ligar para suas clientes, ela, de fato, provou a sabedoria por trás do acompanhamento. Os melhores líderes utilizam esse mesmo grau de acompanhamento em suas forças de vendas ao perguntar: diga-me como foi seu dia. Depois de ouvir atentamente, ele ou ela pode acrescentar: se for possível, gostaria de fazer alguns telefonemas para você amanhã para ver se posso dar alguma assistência. Faça o seu dever de casa.
Esse capítulo contém diversos exemplos de como acompanhar projetos. Todos eles se baseiam em uma técnica pessoal que pode ser denominada fazer o dever de casa. Quer seja acompanhando grandes mudanças dentro de uma empresa, como, por exemplo, quando respondemos aos requisitos de diretoras nacionais de vendas independentes e reavaliamos as práticas correntes, quer seja acompanhando a preferência da cor de batom de uma única cliente, a tarefa fica bem mais simples se você aprender a pesquisar, organizar, preparar e praticar. Se você já teve de falar em público, sabe o quanto é importante fazer o dever de casa. Um discurso bem feito requer pesquisa sobre o assunto, organização e preparação do material prático da fala. Poucas pessoas têm o dom de fazer um discurso improvisado sensacional, mas um bom palestrante costuma dar a impressão de que consegue. É necessário ensaiar diversas vezes o controle do tempo e do discurso até que pareça ser espontâneo. Eu, por exemplo, como muitos palestrantes, já tive de improvisar e as pessoas expressaram sua surpresa quando consegui falar mais de 1 hora sem ter notas. Você foi incrível, Mary Kay, elas me dizem. Você tem um tanto talento para fazer discursos espontâneos sem preparação nenhuma. Contudo, gostaria de salientar que esses são os discursos que mais me preparei para dar. Há assuntos que aprendi tão bem ao longo dos anos que não preciso de nenhuma preparação adicional para falar sobre eles. Mas gostaria de enfatizar que levei anos para chegar ao ponto em que posso contar a história sem planejamento. Mesmo hoje em dia, se eu concordar em fazer uma palestra sobre um tópico fora da minha área de especialização, precisarei ficar horas me preparando. Os eventos semanais são importantes para a força de vendas independente, são as reuniões de unidade das diretoras. A segunda-feira parece ser o melhor dia para essas reuniões, porque marcam um novo tempo. Para algumas pessoas, é o fim de semana de descanso, e elas chamam de segunda-feira triste. Além de informativas, essas reuniões geram inspiração e motivação. Mesmo que as vendas da última semana tenham sido ruins, na nova semana é possível recomeçar do zero. Costumamos dizer, se você teve uma semana ruim, você precisa da reunião. Se você teve uma boa semana, a reunião é quem precisa de você. Quando uma consultora de beleza independente sai cheia de entusiasmo de uma reunião de vendas, ela tem uma semana inteira para deixar esse entusiasmo trabalhar em seu favor. É essencial para a diretora de vendas independente fazer uma reunião eficaz, mas ela não acontece por si só. A diretora precisa fazer o seu dever de casa. Se ela não fizer, as mulheres de sua unidade não tirarão nada de útil da reunião e logo deixarão de comparecer. Elas não vão se arrumar e comparecer toda semana se não há metas cumpridas. Se poucas comparecerem, a produção da sua unidade cairá vertiginosamente. Assim, a qualquer momento é possível saber quais são as diretoras de vendas independentes que não estão fazendo reuniões muito estimulantes. Sempre temos diretoras de vendas independentes que ainda não aprenderam a fazer uma reunião eficiente. Sabendo como são importantes essas reuniões, ajudamos cada uma delas a fazer sua lição de casa. Fornecemos um material detalhado para o planejamento exatamente com esse propósito. Queremos que as nossas consultoras de beleza independente sejam especialistas, tanto nos produtos como nas técnicas para cuidado com a pele. Embora seja importante para todas as vendedoras conhecer muito bem seu próprio negócio, enfatizamos esse aspecto específico, já que essas consultoras de beleza independente fazem sessões de cuidados com a pele. Como instrutoras, elas têm mais responsabilidade do que uma vendedora comum. Cada uma delas precisa pagar o preço para ser uma especialista, fazer o seu dever de casa. Seria presunçoso da parte de qualquer vendedor entrar no escritório de um possível cliente sem estar devidamente preparado para fazer uma apresentação completa e informativa. Mesmo assim, já vi muitos vendedores tão ineptos que se mostraram incapazes de responder às dúvidas mais básicas sobre o seu produto. Quando isso acontece, o vendedor não está apenas tomando o tempo da outra pessoa, ele também a está insultando. Obviamente, há ocasiões em que uma dúvida legítima surge sem que o vendedor saiba a resposta na hora. Por exemplo, se alguém perguntar a uma nova consultora de beleza independente qual o fator pH dessa loção de limpeza, ela poderá responder: olha, ninguém me perguntou isso antes, mas vou descobrir e te digo depois. Obviamente, ser um vendedor requer outros tipos de dever de casa, além de conhecer o produto e técnicas de venda. É preciso atentar para muitos detalhes nos bastidores. Ser uma pessoa organizada é vital.
Se você quiser maximizar o seu tempo, na década de 60, Mel, o meu falecido marido, foi representante de um fabricante e era extremamente profissional quando pesquisava seus clientes. Ele chegou ao ponto de ter um caderninho preto onde anotava coisas como os interesses dos clientes, inclusive os seus hobbies e esportes, o nome do cônjuge, o nome dos filhos e os nomes da recepcionista e da secretária. Ele até sabia que tipo de flores e bombons enviar para as secretárias. Tudo isso ele anotava em seu caderninho preto. Ele viajava para Cleveland, por exemplo, e se reunia com 10 clientes diferentes, sabendo todo tipo de informação sobre cada um. Mel jamais teve problema em ser aceito porque todos gostavam dele. Ele fazia seu dever de casa e isso lhe rendeu frutos. Como alguém que gerencia pessoas, você também precisa vender o tempo todo. Por mais que você não venda um serviço ou um produto, você precisa vender suas ideias para obter o apoio das pessoas que trabalham com você. Tendo isso em mente, você precisa se preparar antecipadamente para cada reunião. Fazer o dever de casa para uma reunião com uma única pessoa é tão importante quanto para uma reunião com a sua equipe, com a diretoria ou dirigindo-se a uma plateia de milhares. Seria imprudente não se preparar. Para dar um exemplo de como você deve se preparar para uma reunião, falarei sobre aquela reunião de diretores de vendas independentes que discutimos no começo do capítulo. Como você deve se lembrar, havia um grande tópico a ser discutido. Antes da reunião, reuníamos todos os fatores concebíveis que fossem pertinentes. Só podíamos prever que comentários e perguntas das diretoras de vendas independentes faziam, mas, quaisquer que fossem, queríamos estar bem preparados. Meu filho Richard presidiu a reunião e ele tinha todo tipo de informação na ponta da língua. Ele pôde citar como fatores econômicos relativos à inflação, ao desemprego e à renda poderiam afetar nossos esforços. Também recitou estatísticas para fazer um paralelo entre os anos anteriores e os atuais com base em períodos diferentes e semelhantes. Discutiu certas tendências no setor de vendas diretas e como elas poderiam afetar os esforços da força de vendas independente. Não havia nenhuma dúvida sobre o assunto que Richard não tivesse pesquisado. E todos ficaram impressionados com o quanto ele havia se preparado. Preparar-se assim, obviamente, gera uma boa reunião, mas também gera algo mais: confiança na capacidade dos líderes da empresa. As pessoas ficam chateadas quando alguém que está conduzindo uma reunião mostra-se despreparado. Pode ser que pensem que a pessoa é totalmente desorganizada ou que simplesmente não se interessa ou não se importa. Em qualquer um dos casos, essa é uma atitude autodestrutiva. Os bons gerentes passam a impressão de que são eficientes e se importam com os outros. Há muita verdade no ditado: se você quer que algo seja feito, delegue a uma pessoa ocupada. Por algum motivo, as pessoas ocupadas sempre parecem conseguir assumir mais um projeto. Conheço executivos de alto escalão em Dallas que recebem inúmeros telefonemas por parte da comunidade para apoiar várias causas civis e filantrópicas. Por mais ocupados que estejam com suas carreiras e atividades extracurriculares, eles de algum modo conseguem arranjar um pouco tempo mais e energia e fazem sempre um trabalho de qualidade superior. São muito admirados por todos da comunidade, porque fizeram por merecer a reputação de pessoas que cumprem o que prometem. Acredito também que uma mulher precisa ter grande capacidade para administrar o tempo e desempenhar os diversos papéis de esposa, mãe, dona de casa, cozinheira, psicóloga, etc. E ainda dedicar horas do seu tempo como voluntária de trabalho para a comunidade. Uma mulher que seja capaz de realizar tanta coisa precisa treinar sua habilidade de acompanhar o que promete. E por mais que seu currículo indique que ela nunca trabalhou em troca de remuneração, o seu histórico, a meu ver, qualifica-a para diversos cargos no mundo de negócios. Entre a força de vendas independente da Mary Kay, temos muitas mulheres que estão entrando no mercado de trabalho pela primeira vez. Ao longo dos anos, observei que aquelas abençoadas com mais talento não apresentam necessariamente um desempenho melhor do que as outras. São as pessoas que fazem o acompanhamento das atividades que se sobressaem. Isso vale para todas as áreas da vida, nos negócios, nos esportes e nas artes. E frequentemente vejo isso no campo de vendas. É possível também ver isso nos jovens na escola. Os melhores alunos de uma turma não são necessariamente os que têm QI mais alto, são os que têm os melhores hábitos de estudo. Todos os dias, eles fazem um acompanhamento constante de suas tarefas. Os verdadeiros vencedores neste mundo são aqueles que fazem um acompanhamento de todas as coisas, sejam grandes ou pequenas. As diretoras de vendas independentes falam sobre os valores Mary Kay em prática nos dias de hoje. Quando seu diploma em economia garantiu-lhe
um emprego em Nova York, numa agência de quem a Mary Kay é cliente, ela passou a ter uma compreensão privilegiada da nossa empresa. Decidiu depois dar início ao seu próprio negócio, independente Mary Kay. Quando me mudei do México para os Estados Unidos, sabia que fazer as minhas sessões de cuidados com a pele, mesmo em outra língua, seria uma inspiração para a minha equipe. A lição é que tudo é possível quando você cumpre e acompanha o que promete. O sucesso do nosso negócio e a nossa missão estão intimamente ligados à nossa capacidade de nos conectar às pessoas, diz a diretora de vendas independente Francine Braco de Búzio, do México. Cada uma de nós precisa ser uma pessoa que cumpre a própria palavra. Acompanhamos nossos clientes para melhor servi-las e trabalhamos constantemente com as nossas equipes para guiá-las e educá-las. Esses dois grupos precisam saber que podem contar conosco nessas coisas, diz Nancy Moser, dos Estados Unidos, especialista em limpeza dentária, que estava fazendo um mestrado em patologias da fala no dia em que saiu do consultório do dentista para nunca mais voltar. Eu me senti atraída pela empresa por causa da sua atitude positiva, orientada à ação e à solução de problemas. Ao ajudar as outras pessoas a determinar metas e acompanhando-as e auxiliando-as a fazer um plano para cumprir essas metas, podemos ser as boas líderes e mentoras que Mary Kay desejava que fôssemos, diz Donna Wire, do Canadá. Antes, uma call girl que no princípio sentiu-se atraída pela Mary Kay porque queria ganhar $50 a mais por semana. Acredito que acompanhar e elogiar durante cada etapa do processo. Uma das melhores lições que aprendi com a Mary Kay no começo da minha carreira foi que eu não podia pedir às pessoas da minha equipe para fazer algo que eu mesma não estivesse preparada para fazer.